Boa noite, CC Videira. Deus tem sido bom para você? Amém, amém. Que atmosfera incrível de adoração, que incrível que é estar aqui com vocês hoje. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar aqui cultuando junto, como é bom estar adorando a Jesus, porque Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a honra e de toda a glória, porque não há outro nome acima do nome de Jesus, amém? Então eu sou o Natan, eu sou o novo coordenador do Intensive, que vocês acabaram de ver o vídeo. Quem aqui já fez o Intensive? Tem muita gente animada, mas ainda tem muita gente para fazer o Intensive. Como já foi dito aqui, o Intensive é um curso bíblico da nossa igreja, mas não é apenas um curso bíblico, ele é realmente uma experiência de mergulhar em Deus, de estar um ano da sua vida dedicando ao Senhor. Lembra aquela vez que você talvez estava num culto e você sentiu a presença de Deus como nunca antes, e você sentiu um chamado de Deus especial na sua vida, específico, Ele te chamando para um ministério, mas você não sabe como se preparar? O Intensive é para você. O Intensive é o lugar para você, como Davi, matar os leões, matar os ursos, aonde ninguém está vendo, se preparando para o chamado que tem para você, que Deus tem para você, para quem você ainda vai se tornar, para que o seu caráter seja moldado e transformado. Então vamos começar orando, gente, convidando a presença do Senhor Jesus para estar aqui, porque eu creio que Ele já está aqui. Eu já tenho sentido a presença de Deus. Eu estou sozinho aqui, ou você também tem sentido a presença de Deus? Aquele Deus que morreu há 2000 anos atrás para que eu e você pudéssemos ter salvação e vida, não só qualquer tipo de vida, mas vida em abundância. Eu me sinto pregando hoje à noite. Amém, amém. Papai, nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco, e o Senhor sempre é bom, porque isso faz parte de quem tu és, Pai. Então nós oramos para que o Senhor venha se fazer presente, que não venha simplesmente a ser palavras da minha boca, mas venham ser transformações acontecendo do céu, tocando a terra, Pai, que não venha ser só informação, que nós não vamos participar mais de um culto, mas que seja a tua presença tomando lugar, tomando conta do ambiente, que nós venhamos a sair daqui transformados, tocados pelo céu, porque nós sabemos que é apenas um toque de Jesus pode mudar tudo, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai, no Teu nome nós oramos, amém e amém. Eu sou filho de pastor da Assembleia, sou neto de pastor da Assembleia, então, gente, o negócio vai ser pesado hoje. Não me deixa sozinho aqui. Sabe que o assembleiano, ele prega 60%, mas os outros 40% vêm de vocês. E a qualidade daqui do púlpito depende da qualidade de quem está com uma atmosfera de fé, de quem está com o espírito pronto para adorar, amém? Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas 5 comigo. Eu acho que vai aparecer no telão aqui, e nós vamos ler uma parte desse capítulo. Mas primeiramente eu queria saber com você, esses tempos alguém chegou em mim e me perguntou o que significa ser como Jesus. E ser como Jesus é praticamente a base do Evangelho, é o que nós fazemos aqui na igreja. Nós esperamos que nós viemos aqui para sermos transformados, para que possamos ter a vida de Jesus, para que nós possamos ser transformados e a imagem de Jesus venha a ser colocada em nós, e nós venhamos a viver de um lugar que a nossa identidade está totalmente baseada em Jesus e não no que nós fazemos. Mas eu não sei você, eu fiquei pensando muito nessa pergunta, e às vezes eu olho para a minha própria vida e eu vejo que está tudo funcionando, que eu estou orando, que a oração está em dia, que a leitura bíblica está em dia, que eu me sinto na presença de Deus, que cada vez que você dobra os seus joelhos, parece que Deus invade o seu quarto, que cada vez que você vem para o culto e levanta a sua mão, parece que Deus está ali do seu lado. Mas há momentos na vida que a gente erra, a gente tropeça, a gente falha. Parece que aí a presença de Deus já não está mais tão constantemente na nossa vida. E pior do que isso, a gente começa a esquecer que a nossa identidade está em quem Cristo fala que nós somos. E nós colocamos a nossa identidade nos nossos erros, nos nossos tropeços, nos nossos pecados, na nossa imperfeição. Paulo fala um pouco sobre isso na Bíblia. Ele fala que às vezes a coisa que eu quero fazer é a coisa que eu não consigo fazer. É aquilo que eu prometo que eu ia melhorar, que eu prometo que ia ser diferente, parece se tornar incapaz. Parece que a coisa que a gente não quer fazer é a coisa que a gente acaba fazendo. Eu não sei se eu estou sozinho aqui, mas se você já se sentiu assim.
E aí Deus começou a falar comigo sobre esse texto, um dia em Lucas 5, e a Bíblia diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do banco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Eu não sei aqui quantos de vocês sabem, mas Pedro, ele era um pescador. Então ele sabia o melhor jeito de pescar, a melhor hora de pescar. E naquela época você não ia para a escola ou para a faculdade para escolher a sua profissão. Mas provavelmente o pai e o vô de Pedro também eram pescadores. Eu não sei aqui quantos de vocês sabem, mas Jesus era um carpinteiro. Jesus não sabia pescar, ele sabia fazer mesa, ele sabia fazer balcão, ele sabia fazer cama, mas ele não era especialista em pesca. Então eu vejo ali Pedro tendo essa interação com Jesus, ele falando: ei, mas eu já me esforcei a noite inteira, a gente já fez tudo que tinha que fazer, mas porque o Senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Eu não sei se é só você, mas às vezes eu leio a Bíblia, eu fico imaginando Pedro jogando as redes e falando: olha, eu só vou jogar mesmo para demonstrar para ele como não vai funcionar. É meio que aquela coisa assim, ó, eu te avisei, não te avisei. E aí o que acontece? Pedro lança a rede e algo sobrenatural acontece. O que Pedro não estava contando é que no barco dele, sentado ali dentro, não estava qualquer homem, mas estava aquele que criou os peixes. É aquele que o mar e a tempestade obedecem. É aquele que tem todo o poder. É aquele que todo o ar, toda a maré tem que obedecer, porque ele é o criador de todas as coisas. E esse homem, quando está no seu barco, meu amigo, esse homem, quando está no seu barco, tudo vai mudar, as circunstâncias não serão mais as mesmas, os problemas vão ter que sair, o que está quebrado vai ser restaurado, porque quando Jesus está no seu barco, tudo pode acontecer. E certamente vai, Mas eu quero continuar aqui essa história. E no verso 6 diz assim, ó: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro disse: sai de perto de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Ele não conhecia Jesus, meus amigos. Talvez ele tinha tido experiência com religiosidade. Talvez ele tinha encontrado um fariseu à beira do caminho. Talvez ele tinha encontrado a hipocrisia. Talvez ele tinha encontrado placa de igreja, mas ele não tinha encontrado Jesus ainda. Esse homem era diferente. Jesus não tinha medo da imperfeição de Pedro. Ele não tinha medo de que Pedro era um pecador. Ele, pelo contrário, porque ele sabia que Pedro era um pecador, ele entendia que era só através de um relacionamento com ele que a vida de Pedro poderia ser completamente transformada. Porque Jesus sabe que eu e você não conseguíamos sozinho. É por isso que há 2000 anos atrás ele largou o céu. Ele não ficou de braços cruzados esperando eu e você nos arrumarmos sozinho e sair da nossa bagunça e nos lavarmos, mas ele desce do céu aqui, ele nasce como um bebê e ele cresce, ele morre numa cruz para que eu e você pudéssemos ser verdadeiramente transformados. Ei, deixa eu te dizer uma coisa hoje: Jesus não tem medo do teu pecado. Deus não tem medo do teu pecado. Muito pelo contrário, aqui a gente vê Jesus tocando os leprosos. Os leprosos naquela época, eles eram jogados para fora da sociedade. Eles eram expulsos da cidade. Eles nunca mais teriam uma vida comum, eles nunca mais poderiam ir ao mercado, eles nunca mais poderiam ir para a festa da cidade, eles nunca mais poderiam visitar os seus pais. Eles eram como lixo para a sociedade. Mas Jesus, ele entendia que quando ele tocava o leproso, ele não pegava a lepra, mas o leproso era limpo. Ele entendia que quando um pecador tocasse ele, Jesus não se tornaria impuro, mas aquele pecador seria limpo.
aquele pecador seria transformado. Aquele pecador teria a vida dele completamente mudada por um toque de Jesus. Jesus entende que Ele veio para a humanidade porque nós não conseguimos, porque nós éramos imperfeitos sem Ele. E Jesus, Ele quer estar no meio da bagunça. Jesus, Ele veio para sujar as mãos com a humanidade. Ele veio para sofrer o que a gente não podia sofrer, para que a gente pudesse ter a vida que nós não poderíamos ter se não fosse por causa dEle. Então Jesus, Ele entra no meio do problema, Ele entra no meio da situação. Ele entra no meio do nosso pecado. Aquele pecado que talvez a gente não tenha condição e confiança para contar para ninguém. Aquele que a gente tem vergonha e que talvez a gente faz escondido, mas a gente não consegue confiar nem nas pessoas que nós mais amamos. Nós escondemos com toda... Mas Jesus quer chegar lá. Jesus quer cavar. Jesus quer sujar as mãos dele para que você possa ser limpo. E não porque isso vai mudar alguma coisa para Deus, gente. Ei, Deus continua sendo perfeito, independente se eu e você somos. Mas Deus nos ama demais para nos deixar do mesmo jeito. Deus nos ama demais para deixar com que a gente fique sofrendo as circunstâncias dos nossos pecados. Porque o nosso pecado não muda Deus, mas Ele nos muda. Ele destrói a nossa vida. Então, quando Jesus, Ele quer santificação, quando Deus quer te transformar, não é porque vai mudar algo para Ele, mas vai mudar a tua vida. A tua vida vai ser cheia de propósito. A tua vida em santidade vai ser de uma paz, de uma tranquilidade, onde você está vivendo do centro da vontade de Deus a todos os momentos. É por isso que Deus quer santidade, é por isso que Deus quer que você seja transformado. E agora a gente vai continuar ali nos últimos versículos desse texto. No versículo 9 começa assim, ó: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Às vezes eu estou lendo isso e eu falo: quem que faz isso? Quem que pega e larga tudo que você tem? Larga o seu trabalho, larga a sua faculdade, larga o seu dinheiro, a sua família, aquilo que você investiu a sua vida inteira. Larga e deixa tudo de lado e vai com um homem que você acabou de conhecer. Só que talvez se eu explicar um pouquinho do contexto histórico do que estava acontecendo ali, isso te ajude a entender um pouco melhor esse texto. Mas os meninos, como eu disse antes, eles não iriam para a escola ou para a faculdade para se formar, para exercer uma profissão. Geralmente eles faziam o que o seu pai ou o que o seu avô fazia. E aqui nós vemos Pedro sendo o quê? Um pescador. Talvez o maior sonho de todo menino era um dia se tornar um rabi. Era a maior qualidade de vida que talvez eles poderiam ter como meninos ensinados na lei judaica. E dos 6 até os 10 anos, todo menino era ensinado os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso significa que com 10 anos você teria o Pentateuco todo decorado, você saberia cada versículo, você saberia cada capítulo, você saberia qualquer pergunta que fosse feita sobre aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Você já seria quase que um doutor com apenas 10 anos. E aqueles, o melhor dos melhores, participavam de um próximo processo. Mas aqueles que não eram tão bons, aqueles que não se sentiam chamados, aqueles que talvez não tinham versículos decorados o suficiente, aqueles que não liam a Bíblia com tanta vontade, aqueles que não oravam 8 horas por dia, aqueles que não eram o queridinho do pastor, aquele que não era necessariamente o que sentava aqui na frente, esse não passava. Ele voltava a fazer o que os pais deles faziam. Ele voltava a fazer a profissão do seu pai. Mas aqueles que eram bons o suficientes, aqueles que passavam em tudo, eles participavam do próximo nível, aonde dos 10 aos 14 anos você aprenderia o Antigo Testamento inteiro. Cada profeta menor, cada profeta maior, os salmos e todos os livros que existem praticamente no Antigo Testamento. E novamente você saberia todos eles de cor e salteado. Mas aqueles que não eram bons o suficiente, novamente aqueles que não passavam no teste, no Enem da época, eles eram mandados para fazer a profissão de seu pai. Eles eram chamados a trabalhar com o seu pai. Mas aqueles que eram bons o suficiente, eles se tornavam um estagiário de um rabi, de um rabino, de um mestre da lei, do que seria praticamente um pastor da época. E ele iria aprender aos pés desse rabi. Ele iria carregar o jugo desse rabi. O que era o jugo? Eram os ensinamentos. E aí,
esse rabino faria todo tipo de pergunta para você, de quais são os profetas maiores e os profetas menores, e o que Davi disse nos Salmos, e o que Moisés escreveu no Pentateuco, e o melhor dos melhores, daí ele diria: vem e me segue, porque você tem o que é necessário para me seguir, porque você é bom o suficiente, porque você consegue decorar as coisas, então você pode carregar o meu jugo. E ele chamava: vem e me segue, e aquele ali se tornava um aprendiz. Então, quando nós estamos lendo aqui que Jesus chega para Pedro, e o que Pedro está fazendo? Ele é um pescador. Se ele é um pescador, é porque um dia um rabino olhou para ele e falou: ei, Pedro, obrigado pela tentativa, mas você não é bom o suficiente. Você não tem versículos decorados o suficiente, Pedro. Ei, Pedro, você não lê a Bíblia como você deveria. Ei, você não sabe, Pedro, o que o Moisés falou, você não sabe o que está escrito nos profetas maiores, você não sabe o que Davi escreveu nos Salmos, você não é bom o suficiente, você errou, você falhou, então vai seguir o caminho dos seus pais, porque você não tem o que é necessário para ser o meu discípulo. Mas aqui nós temos Jesus que olha para Pedro, o bocudo, aquele que é imperfeito, aquele que só fala coisa errada na hora errada, e ele fala: ei, eu quero você, porque o que Pedro não tinha entendido ainda é que não era baseado no que Pedro podia fazer, mas era baseado no que Jesus tinha para ele. Ei, Jesus está investindo em você, meu amigo. Talvez você é imperfeito, talvez você é cheio de falhas, talvez você errou, talvez você não tenha versículos decorados o suficiente, mas Jesus quer você. E isso não é porque você é bom, não é porque você tem algo a oferecer, mas é porque Ele é bom. É porque Ele te ama, e por isso Ele investe em você. Talvez você já se sentiu como um erro antes. Talvez você já se sentiu que não era bom o suficiente para alguma coisa. Talvez você pensou: ei, Deus pode usar aquela pessoa ali. Talvez o meu vizinho aqui, aquele que está sentado do meu lado na igreja. Mas eu não. Ei, você não sabe dos meus erros, você não sabe das minhas falhas, você não sabe do que eu tenho feito. Ele não pode usar. Eu estou fora da graça de Deus. Eu sou incapaz de ser alcançado. Talvez você já se sentiu desqualificado. Talvez pelas coisas que você já fez, você acha que você não é apto a ser seguidor de Jesus, a ser discípulo, a sentar nos pés dele e aprender dele. Então é claro que Jesus iria chamar Pedro, porque Ele gosta de gente imperfeita, porque Ele não tem problema com o seu pecado, Ele não tem problema com o seu erro, Ele acredita em você. E aí é óbvio que Pedro diria sim, porque Pedro está tendo uma oportunidade que nenhum outro menino judeu jamais teve, que nenhum outro menino judeu pôde fazer, porque era naquele período da sua adolescência que você se tornava um rabino. Se você não passou no teste, você nunca mais seria um rabino. Então aqui Pedro já está mais velho, e Jesus olha para ele e fala: eu quero você, eu escolho você. E daí Pedro fala assim: então eu vou largar tudo, porque não há coisa mais incrível que tenha acontecido na vida de nenhum outro amigo meu que não passou no teste, mas isso está acontecendo comigo, então eu largo tudo para seguir esse Jesus que no meio das minhas imperfeições me quer mesmo assim. E aí Jesus e Pedro embarcam numa jornada de 3 anos, aonde eles se tornam ali melhores amigos. Então toda a vida que Pedro está com Jesus, ele vê Jesus curar alguém, ele está aprendendo como você ora, como você lê a sua Bíblia, como você expulsa um demônio, como você faz milagres, ou pelo menos ora para que Deus faça os milagres, porque é sempre sobre o que Deus pode fazer. Mas Pedro está ali aprendendo com Jesus, mas no momento que Jesus vai para a cruz, Pedro foge. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, isso é o que a palavra nos diz, e ele mente, ele fala assim: não, eu não conheço esse Jesus, não, eu nunca andei com ele. E aí Pedro se sente arrasado, porque ele fala assim: eu sempre fui um erro, eu sempre fui o meu pecado, eu sempre fui o meu problema, nunca ninguém acreditou em mim, e agora esse Jesus, ele vem e ele aposta as fichas dele em mim, e ele acredita em mim, e no momento que ele mais precisava, eu largo ele. No momento que ele mais precisava, eu não estava lá para apoiar ele, mas eu fugi, eu neguei, eu me escondi. E aí Pedro, o que ele faz? Ele volta para pescar. Ele volta a fazer o que ele fazia antes.
Ei, quantos de nós aqui fazemos a mesma coisa que Pedro, hein? Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente começa a esquecer que a nossa identidade está em Jesus. A gente fala, ei, agora eu errei mesmo, agora não tem mais solução. Ei, Jesus me amou, Ele acreditou em mim. Mas eu errei, eu pequei, eu falei, então, ei, igreja não é mais para mim. Ei, chamado não é mais para mim. Ei, Deus não tem mais nenhum propósito na minha vida. Porque quando eu tive a minha chance, eu errei. Ei, Deus não quer mais nada comigo, talvez vai ficar para outra pessoa, talvez Ele pode levantar alguém no meu lugar para fazer alguma coisa. Mas eu errei, eu tive a minha chance. Talvez você pense assim, ó, que você tem que sair da igreja porque você errou. Que talvez só quando passar um tempinho, talvez Deus esqueça, talvez Deus esteja muito ocupado, daí eu volto. Mas com o meu erro, eu acabei de errar, eu acabei de falhar e eu vou correr para Deus. Talvez você pense que isso é impossível. Talvez você pense, ei, não é assim, eu vou ter que me limpar primeiro, eu vou ter que me ajudar primeiro, eu vou ter que ser perfeito sozinho. E daí quando eu começar a ter alguns acertos, quando eu começar a fazer a coisa certa, ei, daí eu vou ser bem-vindo na igreja. Talvez alguns de vocês acham que se você entrar na igreja com todos os teus pecados, o teto vai cair em você. E talvez você foge assim como Pedro fugiu, talvez você nega que Deus ainda tem um plano e um propósito para a sua vida. Talvez você comece a se definir pelos seus erros, pelos seus tropeços, pelos seus pecados, pelas suas imperfeições. Mas o que eu amo dessa história aqui é que essa história não termina ali. Mas Jesus aparece na praia. Jesus vai atrás de Pedro. Ah, como eu amo Jesus, hein? Ele não desiste de você, meu amigo. Ele não desiste de você, minha amiga. Não é no seu primeiro tropeço, não é na sua primeira falha que os planos de Deus vão acabar para a sua vida. Deus tem o melhor para você, e Ele é cheio de graça e cheio de bondade, e há graça sem fim. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você é amado por Deus, existe graça para você aonde você está, existe graça para você, independente dos erros que você tenha cometido. Deus te vê, e Deus é por você e não contra você. Deus quer andar contigo, Deus te quer perto, porque Deus fez tudo o que Ele podia fazer para que eu e você pudéssemos ser chamados de filho de Deus. Ele fez tudo onde havia um abismo de separação. Ele manda Jesus, que constrói a ponte para que eu e você possamos chegar a Deus novamente. Para que eu e você não fôssemos mais inimigos de Deus, mas nos tornássemos filhos, amados de Deus. E que a nossa identidade fosse essa. Que não pudesse mais ser abalada, mas que fosse firme como uma rocha em quem nós somos em Cristo. E não por causa do que podemos fazer. E não por causa das nossas habilidades, não porque a gente é bom o suficiente, mas porque Ele é. E o que eu amo é que Jesus vai lá e prepara um peixe assado na brasa, e às vezes eu fico imaginando, será que essa é a intenção que nós temos? Será que é o primeiro pensamento que nós temos quando nós lemos isso? A gente talvez espere que Jesus fosse chegar em Pedro e falar assim: Pedro, eu investi em você e no momento que eu mais precisei você me abandonou. Ei Pedro, vai orar mais. Ei Pedro, vai ler mais a Bíblia. Ei Pedro, vai se consertar. Ei, se arrepende primeiro, Pedro. Não, não é bem assim que a história vai. Mas Jesus chega até Pedro e Ele faz uma única pergunta. Ele fala: ei Pedro, tu me amas? E às vezes eu acho que esse é o jeito de Jesus estar pedindo: ei, eu não estou te julgando pelo teu erro, eu não estou te definindo pelo teu fracasso. Então por que você já desistiu? Então por que você já abandonou a corrida, Pedro? Por que você já jogou as cartas? Por que você não acredita que eu ainda tenho um plano para você? Jesus está praticamente falando: ei, eu não estou te julgando. A única coisa que eu quero saber é se você ainda me ama, Pedro. Porque se você ainda me ama, Pedro, ainda tem solução. Ei, talvez essa seja a mensagem para alguém aqui hoje à noite. Ei, se você ainda me ama, ainda tem um caminho. Ei, a tua história não é definida pelo teu erro, a tua história não é definida pelo teu fracasso. Você é quem Deus diz que você é, e Ele tem um plano e um propósito para a sua vida, e Ele tem um plano de abundância, que você vai viver algo incrível ainda nele. É isso que você é, meu irmão. Você é amado, e Deus tem um plano e um propósito para a tua vida, que não pode ser frustrado pelo teu erro, não pode ser frustrado pela tua imperfeição.
Porque Deus fez tudo para estar de perto de você. E Ele não vai desistir de você por causa dos seus erros. Esquece. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não escolhe amar de vez em quando, Ele não escolhe fazer algo bom de vez em quando. Isso é quem Ele é a identidade de Deus. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca mudou e Ele nunca mudará. Quando se trata da bondade, quando se trata do amor dEle, a Bíblia diz em 1 João que Ele é amor. É parte de quem Ele é. Deus não pode se conter em te amar. Ele não pode se conter em te amar, porque é quem Ele é. E quem você é, meu amigo? Você é amado. Você é amado por Deus, você é amado por Deus. Você não pode desistir agora no meio do seu erro. Você não pode desistir agora no meio do teu fracasso. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Aquele que começou a boa obra em você, no meio dos teus erros, Ele vai completar. Ei, se um dia Jesus investiu em você quando você não tinha nada para oferecer, por que você acha que agora que você se tornou cristão, quando você erra, quando você cai, quando você peca, que agora o jogo mudou? Que a chance só acontecia quando você nem estava na igreja ainda, mas agora que você já se converteu, agora que você já virou um cristão, quando você erra não tem mais graça para você. Quem disse isso, meu amigo? Existe graça para você, existe graça para você. E o que eu amo sobre essa história é porque Pedro não se deixa definir pelos erros dele. Pedro não se deixa definir pela circunstância daquele momento, mas ele decide acreditar nas palavras de Jesus, e ele decide apacentar as ovelhas. Então aquele mesmo Pedro que nega Jesus para não ir para a cruz, é o mesmo apóstolo que anos depois na sua velhice é pregado de cabeça para baixo, porque ele fala: ei, eu não sou digno de ser pregado como meu mestre, então me prega de cabeça para baixo. Mas aquele mesmo Pedro que nega Jesus para não ser crucificado, é o Pedro que depois que é restaurado por Jesus, tem a sua alma, o seu propósito, os seus sonhos restaurados por Jesus. É o Pedro que vai até a cruz e morre, porque ele não deixou com que o erro dele definisse ele, mas ele acreditou no que Deus tinha para ele, no que Jesus falava sobre ele, e ele é o apóstolo que no final dos dias, sim, é crucificado. É o apóstolo que fala: sim, era eu que andava com Jesus mesmo. Era eu que andava com aquele Jesus que quando eu errei, Ele me deu chance novamente. E é por isso que ele é restaurado e ele vai até o ponto de morte, porque Jesus acreditou nele e ele não se deixou ser levado pelos seus pecados e pelos seus erros. Ele não se deixou ser definido. Ele não colocou a identidade dele nos erros dele, nas imperfeições dele. Ele não deixou com que aquele tropeço, com que aquela falha, com que aquela parte da vida dele, aquela estação de ei, eu neguei Jesus, ele não deixa com que aquele seja o fim da história dele, mas ele se torna um apóstolo que morre. Ele se torna um apóstolo que verdadeiramente se torna como Jesus e morre como Jesus morreu. Deixa eu te contar uma história. Eu cresci na igreja, eu sou filho de pastor, eu fui para a igreja desde que eu nasci. E eu lembro que na minha adolescência, a minha vida espiritual não estava incrível, não estava no lugar que deveria estar. E aí o que eu fazia? Eu sentava no último banco e pegava meu celular e ficava rindo com os meus amigos, contando histórias, dando risada, jogando um joguinho no meu celular, sem prestar atenção no que estava acontecendo. E eu já sentava perto da porta, porque caso o culto começasse a ficar pentecostal, e daí Armando Coque já viesse te olhando assim, ó, quem que eu vou fulminar aqui hoje? Eu já falava: olha, é hora de ir no banheiro, 5 minutos de pausa até o culto dar uma esfriada. Mas o mais incrível disso é que às vezes não deu para fugir. Às vezes não deu para fugir e Armando Coque chegou em mim antes que eu pudesse chegar até a porta. Ah, época boa. Você já pensava: é agora que vai cair fogo do céu, ou para me queimar ou para me salvar. Mas o mais incrível disso tudo, igreja, é que mesmo com todos os meus erros, as minhas imperfeições de adolescência, eu não estava lendo a minha Bíblia, eu não estava nem prestando atenção no que o pastor estava pregando. Ei, se você está no fundão, eu estou te vendo. Mas o mais incrível é que a irmã do Coque chegou em mim, e ela falou assim, ó: ei, Deus tem um plano para você, Natan. Ei, Natan, um dia você vai pregar o evangelho e pessoas vão se converter. Ei, Natan, um dia você vai ser usado por Deus de uma maneira que você nunca imaginou, menino. E eu falava assim: como pode Deus me amar assim?
No momento que eu só tinha planos para mim mesmo, no momento que eu pensava, ei, eu jamais quero ser pastor, eu jamais quero subir num púlpito, eu jamais quero pregar o evangelho, eu só quero ter uma profissão, ganhar o meu dinheiro, ir na igreja, porque existe um céu e existe um inferno, mas eu não quero pregar o evangelho, eu não quero nada com isso. Mas daí o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele para o tempo dele e Ele sonha sonhos para um menino de 15 anos, que era imperfeito e que não queria nada com Ele. Então se Ele pode fazer por mim, Ele pode fazer por você, igreja. Se Ele pode fazer por mim, Ele pode fazer por você, independente da situação que você tem vivido, independente da sua imperfeição, Deus te vê. Independente se você está no último banco, independente se você está quebrado, independente se o teu casamento está destruído, Deus te vê, Deus te vê. E Ele tem um plano e um propósito que não podem ser frustrados. E talvez você esteja olhando para mim e falando, não, Natan, mas ei, você não sabe o que eu fiz. Ei, você não sabe o que eu fiz antes de vir para cá hoje. Você não sabe os lugares que eu tenho andado, as pessoas que eu tenho me envolvido, as coisas que eu tenho feito, as coisas que eu tenho falado, as coisas que eu tenho visto. Eu acho que eu não tenho mais chance, não, eu não tenho mais solução. E se eu errar de novo, porque eu sempre caio naquele mesmo pecado? Ei, se eu nunca conseguir me libertar desse vício? Eu acho que esse negócio de igreja aí não é para mim, esse negócio de Jesus, talvez seja para outra pessoa, mas para mim não é, porque eu já tentei me desvencilhar dos meus pecados. Eu já orei para que as minhas correntes fossem quebradas, mas não aconteceu. Eu acho que tem algo de errado comigo. Eu acho que eu sou uma falha mesmo, eu acho que eu sou um erro, eu acho que eu nunca vou mudar, eu acho que eu não presto. Eu acho que Deus não pode fazer na minha vida o que eu já vi Ele fazer na vida de outras pessoas. Talvez você ache que o seu pecado é demais para Deus, mas eu queria ler e te contar a história de alguns personagens da Bíblia. Porque se você acha que você errou demais, você acha que você foi longe demais e que a graça de Deus não pode mais te alcançar, eu quero ler alguns personagens bíblicos aqui, ó. E a coisa não é boa. Quando a gente vai ver os heróis da fé, eles todos foram imperfeitos. Eu olho aqui, ó, Noé, ele era um bêbado. Abraão era idólatra, Isaac era medroso, Jacó era enganador, Moisés era gago, Gideão era duvidoso, Sansão era arrogante, Davi era adúltero, Elias era depressivo, Raabe era uma prostituta, Maria Madalena era possessa, Paulo era um assassino e Pedro negou Jesus. Então qual é a tua desculpa pelo qual você não pode ser usado por Deus? Qual é a tua desculpa pelo qual você não pode ser amado por Deus? Porque não existe lugar que você vai que o amor de Deus não pode te alcançar lá. Não existe lugar que você pode se esconder, que o amor de Deus não vai chegar até você, porque é quem Ele é quem Ele é. Deus é amor. Você não pode se esconder do amor de Deus, não importa o tanto de erro, não importa o tanto de pecado, Deus está correndo na tua direção hoje à noite, Deus quer mudar a tua história, Deus quer transformar a tua história, Deus tem um plano para você, meu amigo. E eu queria ler últimos 2 versículos com vocês, que é encontrado em Romanos 8, 38 e 39, para que você entenda que você não pode se esconder do amor de Deus, que não há lugar que Ele não pode te achar. E Romanos 8, 38 e 39 diz assim, ó: pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, não é o Natan que está falando, é a Bíblia que diz, meu amigo. Você pode confiar, existe solução para você. Deus te trouxe aqui hoje para te falar isso. Existe
solução para o teu problema, existe transformação para o teu caráter, existe uma história nova, aonde a tua história que era quebrada, existe transformação para você, existe um coração de pedra que vai ser arrancado e dado um coração de carne. Amém. O mais incrível disso tudo é que Jesus, ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz, mas porque ele preferia morrer numa cruz do que passar a eternidade sem ter você. E se esse era o preço, ele pagou. O preço que eu e você não podíamos pagar. O preço do nosso erro, do nosso pecado, da nossa inimizade com Deus, Jesus foi lá e pagou, para que eu e você pudéssemos ser chamados de filho amado de Deus. E isso não diz nada sobre eu, sobre mim, sobre você. Isso diz tudo, tudo sobre Jesus, porque sempre foi, Senhor, e sempre será tudo sobre Jesus, é tudo sobre você, Pai. Então nós te damos toda a honra e toda a glória, porque tu pagaste o preço que ninguém aqui podia pagar, para nos reconectar e nos dar uma nova esperança. Existe esperança para você, porque Deus não desistiu de você. A tua história não acaba aqui. Existe uma nova história, existe uma nova história, existe um recomeço para você. Fica de pé, igreja. Fica de pé e nós vamos cantar agora.